Entre 22 de janeiro e o fim da temporada de 2026, o Charlotte Hornets teve um notável recorde de 28 vitórias e 10 derrotas, incluindo 9 vitórias seguidas com LaMelo Ball à frente do time. Acredite ou não, esse foi o melhor momento do time durante toda a era LaMelo Ball em Charlotte. O ataque funcionava como uma máquina bem ajustada, com o time tendo saldo de 8 pontos a mais com ele em quadra e uma eficiência ofensiva comparável à do Nuggets com Nikola Jokic. Pela primeira vez, as dúvidas sobre LaMelo ser um jogador vencedor foram dissipadas. Olha o LaMelo! Mas mesmo com um final de temporada tão forte e o que parecia ser o começo de algo ainda maior, eles ainda não o queriam mais. Acontece que os Hornets acreditavam que a dinastia começaria depois de LaMelo, não com ele, e o trocaram para os Wolves, o mesmo time que o ignorou no draft de 2020, porque ficaram assustados quando LaMelo disse que queria ser presidente dos Estados Unidos. E Melo disse: "Eu quero ser presidente dos Estados Unidos." Considerando o pacote fraco que os Hornets receberam, é confuso. Talvez soubessem algo que os outros não, e falaremos disso depois. Pelo menos Charlotte terá redução nos preços do seguro de carro. Vamos analisar detalhadamente tudo que deu errado na saga de LaMelo Ball em Charlotte. Eles poderiam ter feito algo diferente? Com a aproximação do draft da NBA de 2020, a família Ball aguardava ansiosa para descobrir o destino de LaMelo, mas uma coisa era certa. LaMelo Ball era um prospecto de elite que poderia ter sido a primeira escolha do draft. Mas não havia consenso naquele ano, que foi estranho devido à pandemia e à queda na audiência da NBA. Em outro ano, o hype sobre ele seria bem maior, mas ele é exatamente o que Charlotte precisava. Uma estrela do TikTok extremamente popular e viral, que rapidamente impulsionou a base de fãs da equipe e tem potencial para ser o rosto da franquia por anos. A era LaMelo também coexistiu com a era Mitch Kupchak. Kupchak foi gerente geral dos Lakers por quase 20 anos antes de ir para Charlotte, onde draftou LaMelo. Mas ele também foi responsável pela decisão devastadora que veio alguns meses depois. No dia 21 de novembro de 2020, Kupchak assinou um contrato de 4 anos e $120 milhões com Gordon Hayward. Esse contrato, teoricamente, não deveria ter sido tão ruim. Hayward, ex-All-Star, teve uma última temporada sólida em Boston. Ele também foi um dos melhores agentes livres da off-season de 2020, talvez o quarto, atrás de Anthony Davis, Brandon Ingram e Fred VanVleet. O problema, com 30 anos, ele não se encaixava na fase do projeto de Charlotte. Os Hornets tinham vários jogadores jovens aguardando renovação, como P.J. Washington e Malik Monk, que se tornariam peças valiosas em outros times. Considerando que gastaram tanto dinheiro em Hayward, tiveram que deixar esses dois irem embora. Além disso, Hayward se machucava todo ano em Charlotte, perdendo metade dos jogos por lesões aleatórias, pois seu corpo não aguentava. Por fim, ele foi forçado a se aposentar aos 33 anos antes mesmo de seu contrato terminar. O caso Hayward prejudicou o time, mas foi só o início de várias decisões de Kupchak que sabotaram a equipe. De qualquer forma, a temporada de estreia de LaMelo foi um grande sucesso. Ele ganhou o prêmio de novato do ano, mas o mais importante é que o time ficou muito perto de chegar aos playoffs. Com isso, o objetivo era claro, buscar as melhores peças para jogar com ele, pois esse garoto de 19 anos estava pronto para se destacar antes do esperado. Esse é o primeiro arremesso dele, passe longo estilo beisebol, e Gordon Hayward pega a bola! Com a noite do draft se aproximando, os Hornets tinham 2 escolhas de primeira rodada. Eles queriam transformar os Hornets, que jogavam devagar no primeiro ano do LaMelo, em um ataque mais rápido, no estilo run and gun, que combina mais com ele. Esse era o estilo pelo qual LaMelo e a família Ball ficaram conhecidos, e os Hornets queriam aproveitar seus pontos fortes como grande passador e arremessador. Era o momento de Mitch Kupchak compensar a decisão sobre Hayward e tentar achar jogadores ideais para acompanhá-lo. Vamos dizer que ele estragou tudo. Ele usou a 11ª escolha para pegar James Bouknight, um cara que era apenas um prospecto de 4 estrelas, nem sequer estava entre os 50 melhores jogadores do país. Mas ele teve anos incríveis em UConn. O valor de Bouknight no draft subiu na hora certa, sendo visto como um talento tardio, mas muito atlético e com ótimo arremesso em movimento.
Em teoria, ele e LaMelo seriam uma boa dupla, já que se destacou jogando sem bola. Exceto que ficou claro desde o início que ele não tinha talento algum para a NBA. Em menos de 3 anos, ele já estava fora da liga. Mas ele nem foi a pior escolha deles naquele ano, foi Kai Jones na 19ª posição. Simplificando, ele enfrentou muitos problemas pessoais e às vezes tinha surtos, atacando seus companheiros de equipe e a organização a ponto de seu comportamento não valer o investimento. Então, assim como Bouknight, Jones também saiu da NBA muito rapidamente. Eles erraram nessas 2 escolhas de primeira rodada, e pior, Kai Jones foi selecionado uma posição antes de Jalen Johnson, ala versátil de 2,03 metros que virou All-Star em Atlanta. Essas 2 escolhas horríveis foram outro grande obstáculo para o esforço dos Hornets de construir o time ao redor de LaMelo, porque eles literalmente estavam apostando que suas escolhas dariam certo depois de comprometer tanto dinheiro com Hayward. Só que isso não deu em nada. Outra grande decisão que os Hornets tomaram naquele mesmo verão foi renovar com Terry Rozier por 4 anos, num contrato de $96 milhões. Para ser justo, ele se destacou em Charlotte este ano. Mas colocar o LaMelo, que já é um defensor ruim, junto com um ala armador de apenas 1,85 metros como o Rozier, isso não pode ser um bom dupla de armadores. No entanto, por um tempo, as coisas estavam melhorando. LaMelo teve um segundo ano incrível, explodiu na NBA, foi ao seu primeiro All-Star Game e liderou o time a uma campanha vitoriosa. O primeiro campanha positiva deles desde a era Kemba Walker. LaMelo por trás das costas, Bradley por trás das costas. Os Hornets ficaram fora dos playoffs por muito pouco de novo, mas isso indicou algo promissor para o futuro. Infelizmente, assim como a ascensão de LaMelo foi rápida, o colapso total dos Hornets aconteceu num piscar de olhos. LaMelo e a temporada promissora dos Hornets foram seguidos por 2 anos desastrosos, enquanto o time voltava ao fundo do poço. O mais curioso é que quase nada disso envolveu o próprio LaMelo. Miles Bridges, ala do Charlotte Hornets, enfrenta 3 acusações criminais por violência doméstica por agredir sua namorada diante dos 2 filhos no mês passado. 2 meses após o fim da temporada, Miles Bridges foi acusado de agressão violenta contra sua ex-companheira, enfrentando 3 acusações de crime grave por violência doméstica. Quando isso ocorreu, muitos pensaram que a carreira de Miles Bridges havia terminado ou que o Hornets não queria lidar com a reação negativa de mantê-lo. No entanto, Miles Bridges também tinha acabado de ter o melhor ano de sua carreira. Ele virou o grande parceiro de LaMelo. Juntos, lideraram o time a um dos 10 melhores ataques da liga. Ele também negociava novo contrato antes de ser preso. O novo contrato foi ignorado enquanto Miles Bridges ficou uma temporada fora do basquete. Os juízes demoraram para decidir sobre a acusação de violência doméstica contra Miles Bridges e ele recebeu 3 anos de liberdade condicional. O Charlotte Hornets acabou renovando e mantendo Miles Bridges, mas se fosse um jogador menos importante acusado disso, ele seria dispensado imediatamente. Mas Miles Bridges era valioso para o time e um dos poucos jogadores daquela época realmente talentosos. Além disso, a situação do time se agravou quando Kai Jones fez postagens enigmáticas nas redes sociais, levando o Charlotte Hornets a dispensá-lo. James Bouknight foi preso em outubro por dirigir alcoolizado e condenado a 1 ano de condicional. Com seus jovens talentos não conseguindo conquistar nada, eles usaram a 15ª escolha do draft de 2022 para selecionar Mark Williams, outro pivô que poderia, com sorte, substituir Kai Jones. Mark Williams era considerado uma escolha arriscada porque teve problemas recorrentes nas costas e pés. Em 3 anos no Charlotte, perdeu 140 jogos. Isso foi bem mais do que ele jogou. Todos esses problemas vieram de uma vez. Seria plausível para os Hornets lidarem com isso se tivesse ocorrido aos poucos, mas infelizmente tudo aconteceu de uma vez só. Com tanta má sorte, nem cheguei na pior de todas ainda. As lesões devastadoras no tornozelo de LaMelo Ball. Ele teve 5 lesões graves nos tornozelos em 2 temporadas. Incluiu dores constantes e múltiplas torções no tornozelo esquerdo, além de uma fratura no direito que precisou de 2 cirurgias para a correção. Assim, por anos, o time ficou em limbo, liderado por Terry Rozier e o que restava de Gordon Hayward. Até o Rozier se envolveu em uma situação estranha com apostas. Anos cruciais da era LaMelo foram desperdiçados. Com o principal jogador sempre machucado, isso é péssimo. Isso também permite que os outros jovens do time evoluam e tenham mais chances de jogar.
Nem isso ocorreu, pois todos os escolhidos na primeira rodada foram ruins ou não conseguiam se manter em quadra. O Hornets afundou nas profundezas do purgatório, mas ainda havia uma chance. Um dos meus objetivos na vida e na quadra de basquete é ser eu mesmo. Seu verdadeiro eu. O draft de 2023 teve um talento geracional, Victor Wembanyama. O Hornets tinha 12,5% de chance de conseguir ele. Uma chance de 12,5% de mudar o rumo da franquia para sempre, e talvez LaMelo ainda estivesse no time. Eles quase conseguiram, mas ficaram com a segunda escolha. Nesse draft, a diferença entre o Wemby e os demais era tão grande que nem a segunda escolha, Brandon Miller, um arremessador de elite que rende muito num jogo acelerado com LaMelo, conseguiu fazer diferença. Isso foi seguido por um completo fracasso no draft de 2024. O Charlotte Hornets seleciona Tidjane Salam de Cholet, França. Durante esse tempo, o histórico de lesões de LaMelo preocupou muito. O time percebeu que seus tornozelos eram frágeis. A cada leve torção, a torcida prende a respiração, pois até uma torção pequena pode causar algo pior. Porém, com o elenco montado assim, não seria tão ruim se todos estivessem saudáveis ou se Bridges evitasse problemas. Eles resolveram o problema de pivô ao trazerem Moussa Diabaté, muito ágil e defensivo, e Brian Kalkbrenner, também com mentalidade defensiva. Os Hornets solucionaram seu maior problema em anos, a defesa no garrafão. Quando draftaram Conk Knippel, outro ótimo arremessador para jogar com LaMelo, o elenco deles ficou excelente. Knippel teve uma das temporadas de novato mais eficientes da história e, apesar dos obstáculos anteriores, os Hornets conseguiram montar um elenco competente para maximizar o estilo do LaMelo e cobrir suas fraquezas. É por isso que, na temporada de 2025 a 26, eles terminaram com o 5º melhor ataque da liga e a 12ª melhor defesa, ambos grandes avanços. Eles tiveram o 8º melhor net rating da liga. Então, isso nos leva à pergunta mais importante: por que trocá-lo depois da melhor temporada que eles tiveram durante todo o tempo dele lá? Eles passaram tanto tempo construindo o time ao redor dele só para desistirem dele? No início, achei que queriam vender o LaMelo enquanto ainda tinha valor, mas isso não faz sentido, pois o retorno não foi significativo. Naz Reid, excelente vindo do banco, além de várias trocas e uma escolha de primeira rodada não protegida de 2033, pode ser valioso no futuro, mas como disse, eles já seguiam o caminho certo e o elenco começava a ganhar força. Do meu ponto de vista, o motivo mais provável para trocá-lo é que os graves problemas no tornozelo alteraram muito seu jogo. O perfil dele mudou tanto que 60% dos arremessos agora são de 3 pontos. E sim, você pode dizer que ele teve uma temporada saudável, mas claramente ele não estava confiante o suficiente para atacar a cesta como fazia antes. Então, ele estava realmente saudável? Raramente ele infiltrava até a cesta, apesar da vantagem de ser um armador alto. Mas LaMelo evitava isso. Sua agressividade estava longe do que costumava ser, possivelmente por medo de se machucar novamente. Embora tenha jogado 72 partidas em seu último ano em Charlotte, ele precisou limitar bastante seus jogos e ficou sob forte restrição de minutos. Além disso, LaMelo também se qualificou para uma extensão enorme de contrato no valor adicional de $119 milhões por 2 anos, que o time não queria oferecer a ele por causa do risco de lesão. Os Hornets também agiam nos bastidores para futuramente substituí-lo. Isso incluiu a chegada de Coby White no prazo final de trocas de 2026 com renovação por 3 anos e contrato bem mais barato de $74 milhões. Com a escolha de Christian Anderson na 18ª posição do draft de 2026, que liderou sua conferência em assistências na faculdade, ele foi selecionado já visando substituir LaMelo. Acho que eles acharam que não valia a pena ficar presos ao contrato gigantesco de LaMelo se existissem alternativas, e eles encontraram essas alternativas. No caso de ele se machucar de novo, pode ser impossível trocá-lo. Só o tempo vai dizer se a dinastia deveria começar com LaMelo ou se ela começa depois dele. Enfim, é isso. Me digam o que acham do Charlotte Hornets trocar o LaMelo Ball. Vocês acham que isso lembra o Hawks desistindo do Trae Young? No sentido de que eles simplesmente não queriam pagar demais por eles e preferiram seguir em outra direção.
Me contem o que vocês acham aí nos comentários. Muito obrigado a todos por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo e claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!